Ao raiar de 2026, uma edição especial da National Geographic escreveu uma frase que ficou a ecoar por toda a Europa. A Ucrânia deixou de ser um ponto de conflito no mapa geopolítico para se tornar o epicentro de um renascimento cultural, símbolo da energia mais vibrante deste século XXI. Durante anos, o mundo olhou para este país através de mapas vermelhos, de contagens de baixas, do som das sirenes antiaéreas. Mas por trás das ruínas, existe uma nação maior do que França, com uma história mais antiga do que a de Inglaterra e um espírito nacional que ninguém conseguiu dobrar. Muitas pessoas perguntam o que resta da Ucrânia agora. A resposta é simples: resta tudo. E é essa resposta que vamos seguir, passo a passo, começando pelo próprio chão que sustenta este país. Há um tesouro na Ucrânia que não precisa de ser escavado nas profundezas da terra. Está mesmo debaixo dos pés de quem caminha por lá. Formado ao longo de milhares de anos pela acumulação das ervas da estepe, num clima muito particular, este solo negro contém um teor de humus que varia entre 13% e 15%. É poroso como o pão acabado de cozer, retém a água como uma esponja e é tão rico em nutrientes que os camponeses locais costumam brincar dizendo que basta espetar um pau nesta terra para que, no dia seguinte, ele floresça. A Ucrânia guarda quase um quarto de todas as reservas mundiais de Chernozem, e é por isso que se tornou conhecida como o celeiro da Europa. Mas essa fertilidade sempre foi também uma maldição. Desde os exércitos mongóis da Idade Média até aos impérios das duas grandes guerras do século XX, todos cobiçaram esta terra negra. E, no entanto, um solo é apenas terra sem o leite nutritivo de uma mãe que o alimenta. É aqui que entra o rio. Visto do espaço, o Dnieper parece um enorme dragão verde e sinuoso, cortando a Ucrânia desde o norte gelado até ao sol, banhado pelo sol do Mar Negro. Recuando à antiguidade, quando os primeiros exploradores gregos navegaram até à sua foz, deram-lhe o nome de Borysthenes, o rio vindo do norte. Ali fundaram cidades-estado prósperas, como Olbia, onde a cerâmica grega era trocada por trigo e mel colhidos nas estepes. Já na Idade Média, o Dnieper tornou-se parte de uma rota lendária, o caminho que ligava os varegues aos gregos. Guerreiros vikings, vindos do norte da Europa, desciam o rio em longos barcos carregados de peles e âmbar, rumo ao esplendor do Império Bizantino, em Constantinopla. Foi nas curvas deste rio que a força do norte se cruzou com a sabedoria do sul, moldando a identidade da primeira Rússia de Kiev. Mais tarde, os traiçoeiros rápidos do rio tornaram-se refúgio dos cossacos, que escolheram aquelas águas como barreira natural para proteger o seu modo de vida livre e independente. O curso do Dnieper não transportou apenas sedimentos ao longo dos séculos. Construiu, lentamente, uma das entidades políticas e culturais mais brilhantes de toda a Europa de Leste. E é precisamente onde este rio serpenteia entre colinas altas que encontramos o coração da nação. Esse lugar chama-se Kiev. Kiev é conhecida como a mãe das cidades. Entre os séculos 9 e 12, foi a capital da Rússia de Kiev, um estado vasto e poderoso, precursor daquilo que hoje conhecemos como Ucrânia,
Bielorrússia e Rússia. No seu auge, Kiev era uma das cidades maiores e mais civilizadas de toda a Europa, ultrapassando em dimensão Londres ou Paris da mesma época. Reza a lenda que Kiev foi fundada no final do século V pelos três irmãos Ki, Tchek e Koriv, e pela irmã de todos, Libid. A cidade recebeu o nome do irmão mais velho, Ki. No ano de 988, o príncipe Vladimir o Grande decidiu introduzir o cristianismo em Kiev, ordenando que o povo descesse até ao Dnieper para um batismo em massa. Mas a glória tem sempre um preço. Em 1240, Kiev foi atacada e quase completamente destruída pelo exército mongol. A cidade ficou gravemente enfraquecida e perdeu o seu estatuto de centro político, passando, ao longo dos séculos seguintes, para as mãos do Grão-Ducado da Lituânia e depois da Polónia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kiev voltou a sofrer perdas terríveis, num dos maiores cercos militares de toda a história. Mais tarde, a cidade recebeu o título de Cidade Heroína, em homenagem à resistência do seu povo e dos seus soldados contra a Alemanha nazi. É no coração de Kiev que se encontra a Catedral de Santa Sofia, erguida há mais de 1000 anos, concebida para rivalizar com as famosas igrejas de Constantinopla. Vista de fora, parece um magnífico palácio branco e dourado. Ao entrar, é como recuar até à Idade Média. 13 cúpulas erguem-se no topo, representando Jesus e os 12 apóstolos. Lá dentro, mosaicos feitos de milhões de pequenos pedaços de vidro em 177 tonalidades diferentes cobrem as paredes. O mais célebre é o mosaico da Virgem Maria, com 1,80 m de altura, conhecido como o Muro Inviolável. Diz a lenda que, enquanto esse muro permanecer de pé, Kiev jamais cairá. E mesmo quando a cidade foi incendiada por invasores ou devastada pela guerra, esse mosaico permaneceu intacto. Curiosamente, a Catedral de Santa Sofia foi também uma espécie de primeira rede social da cidade. Os investigadores encontraram mais de 7.000 inscrições antigas gravadas nas suas paredes, vozes de gente comum que deixaram ali orações e pequenas histórias, séculos antes de qualquer ecrã existir. A poucos passos dali encontra-se o Mosteiro das Grutas de Kiev, cuja história recua até ao ano de 1051. Em vez de erguerem torres imponentes, os primeiros monges escavaram literalmente buracos na terra para ali viverem e rezarem. Ao longo dos séculos, esses buracos transformaram-se num imenso labirinto de túneis subterrâneos. Caminha-se por passagens estreitas e frias, iluminadas apenas por uma vela fina de cera de abelha, passando junto a mais de 120 corpos de santos, naturalmente mumificados, que resistiram ao tempo durante centenas de anos sem se decompor. Durante gerações, peregrinos percorreram milhares de quilómetros a pé até esta que é chamada a Jerusalém do Norte, só para sentir aquele mistério. Já no século XVII, os monges instalaram ali uma das primeiras tipografias da região. Enquanto o resto do mundo mergulhava no caos,
Eles dedicavam-se a escrever livros e a preservar a língua e a cultura locais. E se descermos ainda mais fundo, 105 metros abaixo da superfície, encontramos a estação de metro de Arsenalna, recordista mundial como a estação mais profunda do planeta. Para chegar ao átrio, é preciso apanhar 2 escadas rolantes consecutivas, uma viagem de quase 5 minutos. Por que tanta profundidade? Para que a linha pudesse funcionar sem ser afetada pelo declive acentuado do terreno, os engenheiros soviéticos tiveram de perfurar camadas de argila e rocha dura, enterrando a estação no interior da colina. Nos anos mais conturbados da história recente, este lugar transformou-se de artéria de engenharia vital em abrigo essencial. Ali, a uma profundidade que bombas e balas não alcançam, floresceu uma vida paralela. Pequenos cafés continuam acesos junto à entrada da estação. Gente apressada cruza-se nas escadas rolantes, uns lendo, outros a ouvir música, todos a compor o ritmo agitado de uma cidade que recusa parar. Mas para compreender verdadeiramente a Ucrânia, é preciso ir além das manchetes e olhar para o código genético do seu povo. E tudo começa com um simples fio de linha. O Vyshyvanka não é apenas uma camisa tradicional, é um talismã sagrado, um código de vida bordado na manga. Cada ponto, cada padrão geométrico, cada explosão de vermelho e preto floral carrega uma mensagem. Para a alma ucraniana, estes desenhos são escudos contra o infortúnio e orações por uma vida longa. Cada região conta a sua própria história através dos seus bordados. No dia do Vyshyvanka, em maio, as ruas transformam-se num verdadeiro mar de arte viva. Muito antes de as primeiras catedrais se erguerem em Kiev, os ucranianos já gravavam orações em cascas de ovo, usando cera de abelha e tintas vibrantes. Não se trata de mera decoração, mas de uma forma de arte elevada, pensada como proteção. Acreditava-se que uma pisanca bem trabalhada podia proteger uma casa do fogo ou uma família da dor. Na cidade de Colomia, existe até um museu com a forma de um ovo gigante, um monumento a esta arte delicada que transforma uma casca frágil num símbolo de vida eterna. E se escutarmos com atenção, talvez ouçamos o eco fantasmagórico de uma melodia. Vem da bandura, um instrumento majestoso com até 65 cordas, um som que parece nascer do casamento entre um alaúde e uma harpa. Séculos atrás, bardos cegos conhecidos como Kobzari percorriam as estradas poeirentas das estepes, os dedos a dançar sobre as cordas enquanto cantavam as epopeias dos cossacos. Eram os guardiões da memória nacional. Ainda que impérios inteiros tenham tentado silenciar a bandura, as suas notas continuam a ressoar hoje, contando os triunfos e as tragédias de um povo que sempre encontrou a sua voz através da música. Quando chega o solstício de verão, o ar fica elétrico com o mistério de Ivan Kupala. Nessa noite mística, as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos espíritos tornam-se tênues. Jovens mulheres tecem coroas de flores silvestres e deixam-nas à deriva sobre as águas escuras dos rios. Pequenas lanternas a tremeluzir
enquanto procuram sinais de amor verdadeiro. Casais de mãos dadas saltam sobre fogueiras altas. Diz a tradição que, se as mãos permanecerem unidas em pleno salto sobre as chamas, esse amor resistirá a qualquer prova. Talvez valha a pena perguntar, olhando para estas tradições tão antigas, se ainda hoje confiamos assim tanto em pequenos rituais para sabermos se um amor vai durar. E é aqui, por fim, que encontramos a verdadeira fonte da resiliência lendária da Ucrânia, o espírito cosaco. Os guerreiros da Sítio de Zaporígia, com o seu característico Ozelidetes, uma longa madeixa de cabelo sobre a cabeça rapada, e as suas calças largas e esvoaçantes, eram os cavaleiros da estepe, homens que não respondiam perante nenhum rei e que valorizavam a liberdade mais do que a própria vida. Esse ethos cosaco é o próprio alicerce da Ucrânia moderna. É o cerrar de dentes e o fogo nos olhos deste povo. Na Ucrânia, a cultura não se guarda dentro de uma vitrine. Ela veste-se, canta-se, pinta-se e, quando é preciso, luta-se por ela. Ao longo da história, houve indivíduos cuja vida chegou a resumir uma nação inteira. Se a América teve Abraham Lincoln, a Ucrânia teve Taras Shevchenko. Nascido em 1814, Shevchenko era servo, pertencente a um proprietário de terras. Aos 24 anos, o seu talento artístico deixou boquiabertos os maiores artistas de São Petersburgo, desencadeando um movimento sem precedentes. Para garantir a sua liberdade, o célebre pintor Karol Bryullov pintou um retrato que foi leiloado por 2.500 rublos de ouro. Naquela época, a língua ucraniana era desprezada, sem lugar na literatura ou na filosofia. E, no entanto, em 1840, publicou-se a coletânea de poemas Kobzar, de Shevchenko, e tudo mudou. Ele não escrevia sobre luxo ou vaidade. Escrevia na língua da terra, sobre mães servas que sofriam, sobre guerreiros cossacos que ansiavam pela liberdade. Transformou lamentos em verdadeiros apelos à luta, elevando o ucraniano de língua dos campos a uma língua literária sofisticada, afiada, poderosa. Diz-se que os ucranianos podem não ter tido, durante muito tempo, um país no mapa, mas tiveram sempre um país no Kobzar. As autoridades tsaristas temiam Shevchenko mais do que temiam rebeliões armadas. Exilaram-no junto ao poeirento Mar Cáspio, com uma ordem cruel: proibido escrever, proibido desenhar. Mas na escuridão da prisão, sob vigilância constante, Shevchenko escondia pequenos pedaços de papel dentro das botas para continuar a escrever. Não escrevia apenas para si, mas para uma Ucrânia que sabia com certeza que haveria de renascer. Antes de morrer, deixou o poema Zapovit, versos que hoje toda criança ucraniana conhece de cor. Quando eu morrer, enterre-me nos campos vastos,
na terra amada da mãe Ucrânia, e depois levantem-se e quebrem as correntes. Hoje, estátuas de Taras Shevchenko espalham-se pelo mundo inteiro, de Kiev a Washington, do Brasil ao Canadá, não porque tenha sido um político, mas porque ensinou os ucranianos a erguer a cabeça na sua própria língua materna. Quando os ucranianos vestem o vyshyvanka e recitam os seus poemas, mesmo nos dias mais conturbados da sua história, sabem que, enquanto a voz de Shevchenko ecoar, esta nação há de perdurar. Seguindo para oeste, o ar começa a encher-se do respirar das grandes florestas. Os Cárpatos são os verdadeiros pulmões verdes da Ucrânia, e conquistá-los começa sempre com o olhar erguido para o Monte Hoverla, o teto do país, com os seus 2.000 metros de altitude. A uma altitude próxima dos 1.000 metros, encontra-se o Lago Sinevir, de águas de um verde esmeralda tão límpido que parece uma safira gigante pousada entre as montanhas. Visto do alto, o pequeno ilhéu no centro do lago parece exatamente um olho, o que lhe valeu a alcunha de Olho do Mar. Os habitantes locais ainda contam a trágica história de amor entre a jovem Sim e o lenhador Vir, e dizem que as águas do lago são, na verdade, as lágrimas de Sim a chorar o seu amado. Quem visitar a região em maio deve procurar o Vale dos Narcisos Brancos, um fenômeno geológico raro que leva esta flor, habitualmente reservada às altas montanhas, a florescer nas terras baixas próximas da cidade de Kust. Um verdadeiro mar de branco puro, com um perfume inebriante sob o sol da primavera. E lá dentro, nas florestas primárias de carvalhos reconhecidas pela Unesco, os últimos trechos de floresta europeia intocados pelo homem, reina um mundo animal impressionante. É o domínio do urso pardo, o verdadeiro rei dos Cárpatos, com corpos que podem chegar às 400 kg de peso e músculos poderosos, mas que, apesar de toda essa força, são criaturas tímidas e reservadas, passando o outono a acumular gordura antes de se recolherem em covis profundos para hibernar sob os carvalhos ancestrais. Se o urso representa a força, o lince euroasiático é o verdadeiro fantasma da floresta, com tufos negros de pelo nas orelhas como antenas receptoras e patas grandes como raquetes de neve, deslizando pela neblina sem fazer o mínimo ruído. Raramente se vê um lince, mas pode ter a certeza de que, algures numa fenda rochosa, os seus olhos atentos estão a observar quem passa. Nas encostas das montanhas, o uivo do lobo cinzento ecoa como uma sinfonia noturna. Estes grandes estrategas vivem numa ordem social rigorosa, percorrendo dezenas de quilómetros a cada noite para proteger o seu território. E, bem alto no céu, a águia real, com uma envergadura de asas que ultrapassa os 2 metros, aproveita as correntes de ar quente para planar, dominando toda a paisagem lá embaixo. Mas talvez o mais notável seja o regresso do bisonte europeu, gigantes de 1 tonelada que estiveram à beira da extinção e que hoje pastam tranquilamente nos prados de alta montanha. No verão,
Quando a neve derrete, os pastores conduzem os seus rebanhos de ovelhas até aos prados de altitude, vivendo uma vida solitária entre as nuvens, em cabanas de madeira perfumadas a resina de pinho. E ao cair do crepúsculo, ouve-se o som da trembita, a buzina das terras altas. Este instrumento de madeira, com 4 metros de comprimento, não produz apenas melodias majestosas. Serve também de elo entre picos de montanha. O som da trembita pode ser ouvido a quilómetros de distância, anunciando boas notícias, más notícias, ou simplesmente uma saudação entre pessoas que escolheram viver o mais perto possível do céu. Descendo das montanhas, chegamos a um pequeno recanto perto da cidade ucraniana de Klevan, um lugar que nenhum arquiteto ou jardineiro alguma vez desenhou. É uma catedral viva, feita de ramagens entrelaçadas, e é um dos cenários mais românticos que se pode imaginar. O verdadeiro jardineiro deste lugar é, curiosamente, um comboio industrial pesado. 3 vezes por dia, um comboio atravessa este troço de cerca de 8 quilômetros para entregar madeira a uma fábrica próxima e, ao passar, os vagões de ferro roçam nos ramos das árvores, aparando-os até formarem um arco perfeito e cerrado. Durante a Guerra Fria, o exército terá plantado estas árvores propositadamente, densas e rápidas, para esconder das vistas alheias linhas ferroviárias secretas, movimentando equipamentos sem ser detetado. Sem o pretenderem, acabaram por oferecer ao mundo uma verdadeira obra de arte. Hoje chamam-lhe o Túnel do Amor, e uma velha lenda diz que, se 2 namorados verdadeiramente apaixonados atravessarem o túnel juntos, podem fazer um pedido que se há de realizar. Este encanto tornou-se tão famoso que, em 2014, um realizador japonês se apaixonou pelo lugar e ali filmou um drama romântico inteiro. Desde então, tornou-se destino obrigatório para casais vindos de todo o mundo. O túnel muda de rosto ao longo do ano. No verão, é verde profundo. No outono, transforma-se num corredor dourado e alaranjado. E quando chega o inverno, a neve converte-o num palácio branco e gelado. Seguindo até Lviv, muitos costumam chamar-lhe a Pequena Paris ou a Pequena Viena da Europa de Leste. Mas, na verdade, Lviv tem uma personalidade só sua. A primeira coisa que se nota é uma autêntica obsessão por leões. O próprio nome, Lviv, significa Cidade dos Leões, em honra do príncipe Lev. Existem mais de 4.500 estátuas de leões espalhadas por toda a cidade, em maçanetas de portas, em telhados, em bancos de jardim, e não há 2 iguais, o que transforma o simples passear pelas ruas numa espécie de caça ao tesouro. Lviv é também a capital do café na Ucrânia, uma honra que remonta a um herói local, Yuri Kulchitsky, que ajudou a popularizar o café na Europa há séculos. Levam este culto tão a sério que existe até uma mina de café, onde se pode colocar um capacete e descer até ao subsolo para ver, supostamente, de onde são extraídos os grãos. Enquanto se explora a cidade, é quase impossível não ser atraído pelo aroma do chocolate artesanal, outra obsessão local que ali é praticamente tratada como religião. Ainda em 1853,
dois farmacêuticos locais inventaram precisamente nesta cidade o primeiro candeeiro a petróleo do mundo. E hoje é possível visitar um restaurante chamado Gazova Lampa, repleto de centenas de candeeiros antigos ainda acesos. Toda a cidade velha é património mundial da Unesco, uma bela mistura, quase caótica, de heranças polaca, austríaca, arménia e judaica. Até o famoso teatro de ópera foi erguido diretamente sobre um rio chamado Poltva, que corre por baixo do palco através de um enorme túnel de tijolo. Antes da guerra mais recente, Lviv vivia num festival contínuo de cultura, acolhendo mais de 100 eventos por ano, do jazz ao bordado tradicional. Até o cemitério de Lyshakiv parece, com as suas esculturas impressionantes, um museu de arte ao ar livre. Mais a sul, encontramos Odessa, conhecida como a Pérola do Mar Negro, uma cidade que não se parece em nada com o resto da Ucrânia. Tem uma alma rebelde, quase travessa, um sorriso irónico sempre pronto a aparecer. Debaixo de Odessa esconde-se um labirinto de túneis de tirar o fôlego, as chamadas catacumbas, que se estendem por mais de 2.500 quilómetros, uma extensão muito maior do que as famosas catacumbas de Roma ou de Paris. Estes túneis escuros, escavados em calcário, serviram de refúgio aos combatentes da resistência durante a Segunda Guerra Mundial e ainda hoje podem engolir por completo quem se aventure lá dentro sem um guia. A famosa escadaria Potemkin é uma ilusão de ótica notável. Vista de baixo para cima, parece uma subida infinita de degraus, mas vista de cima para baixo, os patamares escondem-se e a escadaria parece transformar-se numa única rampa suave e contínua. Odessa é, oficialmente, a capital do humor na Ucrânia. Todos os anos, a 1 de abril, a cidade inteira organiza uma grande festa chamada Humorina, cheia de desfiles e disfarces. Os habitantes locais falam até a sua própria variante da língua, conhecida como odessita, uma mistura irônica e divertida de russo e Yiddish, que transforma qualquer conversa numa espécie de comédia improvisada. Esta identidade multicultural nasce das próprias raízes da cidade. Fundada por uma imperatriz russa, teve como primeiro governador um duque francês chamado Richelieu, e foi construída por arquitetos italianos e franceses. Esta mistura de influências gregas, judaicas e armênias faz com que a arquitetura pareça mais mediterrânica do que da Europa de Leste. A grande joia da cidade é o Teatro de Ópera, considerado o segundo mais belo do mundo, logo depois do de Viena, com uma acústica tão perfeita que um simples sussurro no palco chega nitidamente até a última fila. As tardes podem passar-se na rua Deribasivska, o coração da cidade, batizada em honra de um oficial espanhol, onde se encontra a célebre estátua da 12ª cadeira, inspirada num famoso romance satírico. E, para quem procura festa, a Arcádia, apelidada de Ibiza da Ucrânia, onde os clubes de praia não param até o nascer do sol. Em toda a cidade, porém,
quem manda mesmo são os gatos, espalhados por estátuas e pátios acolhedores, mimados pelos habitantes locais, que os consideram guardiões de sorte deste belo porto. Se alguém pensa que já conhece a Ucrânia, talvez ainda não tenha sentido o seu verdadeiro pulso, e para isso basta um dia em Kharkiv. É uma cidade que se reinventa constantemente, misturando um passado industrial áspero com uma energia puramente elétrica. Se Kiev é a irmã mais velha e famosa, Kharkiv é como a irmã do meio, brilhante e ligeiramente rebelde, sempre a tramar algo grande. Entre 1919 e 1934, esta cidade foi mesmo a capital da Ucrânia soviética, e ainda hoje se sente essa energia de grande capital nas suas largas avenidas e na Praça da Liberdade, que se estende por 12 hectares, uma das maiores praças urbanas de toda a Europa, e que, vista de avião, tem exatamente a forma de uma lupa gigante. Mesmo ao lado ergue-se o Der Sprung, o primeiro arranha-céu soviético, concluído em 1928, um gigante de betão, obra-prima do estilo construtivista, tão robusto que sobreviveu aos combates mais duros da Segunda Guerra Mundial. Mas Kharkiv não vive apenas do betão antigo. É também o coração intelectual do país, com mais de 40 universidades e 200 mil estudantes a circular pelas ruas, a verdadeira capital estudantil da Ucrânia. Essa fama intelectual vem de longe. Foi ali que, em 1932, os cientistas conseguiram pela primeira vez dividir o átomo de lítio. Foi ali também que se desenvolveram os lendários tanques T-34 e a cidade teve um papel importante no programa espacial soviético. Fora dos livros, a cidade também tem o seu lado mais irreverente. O mercado de Barabachovo é um dos maiores mercados ao ar livre do mundo, onde é fácil perder-se durante um dia inteiro. Para quem procura algo mais tranquilo, o Parque Gorky funciona quase como a Disneylândia local, com uma roda gigante enorme e jardins luxuriantes. Ao passear, vale a pena reparar em pormenores curiosos, como uma torneira que parece flutuar no ar, ou uma estátua esguia de dois amantes a partilhar um beijo, e é até possível pisar, literalmente, o paralelo 50 Norte, marcado por uma linha de latão no pavimento. Acima de tudo, Kharkiv é uma cidade de aço. Depois da resistência que demonstrou em 2022, recebeu oficialmente o título de cidade heroína, um lugar que atravessou o fogo, mas que se recusa a deixar de sonhar. E depois há um lugar que obriga a parar e pensar numa pergunta incómoda. O que aconteceria ao mundo se de um dia para o outro todos os seres humanos simplesmente desaparecessem? Não é preciso imaginar, basta olhar para Chernobyl. Desde 1986, este canto da Ucrânia tornou-se uma espécie de experiência involuntária sobre o que acontece quando a natureza retoma aquilo que o homem construiu. Muita gente pensa em Chernobyl como uma cidade, mas a cidade fantasma que aparece nas fotografias é, na verdade, Pripyat, construída em 1970, um centro urbano moderno e próspero,
a apenas 3 quilómetros da central, enquanto a pequena cidade de Chernobyl propriamente dita fica a 15 quilómetros de distância. A imagem mais dolorosa de todas é a roda gigante enferrujada, que deveria ter sido inaugurada no 1º de maio de 1986, mas o reator explodiu a 26 de abril, apenas 5 dias antes, e essa roda nunca chegou a transportar oficialmente uma única criança. Para conter o veneno lá dentro, os engenheiros construíram, em 2016, o novo confinamento de segurança, a maior estrutura metálica móvel já construída em terra, mais alta do que a Estátua da Liberdade e mais comprida do que 2 campos de futebol juntos. Cobre o reator número 4, onde ainda se esconde o chamado Pé de Elefante, uma massa de lava radioativa junto à qual, na altura, bastava permanecer 300 segundos, cerca de 5 minutos, para enfrentar morte certa. À volta, a paisagem é uma mistura estranha entre morte e vida. Há a Floresta Vermelha, onde os pinheiros ganharam uma cor de ferrugem antes de morrerem devido à radiação. Mas para lá dessas árvores mortas, a zona de exclusão transformou-se, surpreendentemente, num Éden estranho. Sem caça nem construção humana, lobos, ursos pardos, linces e cavalos selvagens de Przewalski prosperam livremente. Ainda mais surpreendente é saber que algumas pessoas nunca partiram. Um pequeno grupo de mulheres idosas, conhecidas como babushkas ou samozeli, regressou sorrateiramente às suas casas ancestrais, onde continuam a cultivar os próprios legumes e a beber a água local. Muitas delas vivendo mais anos do que aqueles que se mudaram para cidades consideradas seguras. É difícil não perguntar o que levaria alguém a escolher ficar e se, no lugar delas, teríamos a mesma coragem ou a mesma teimosia. Nas florestas próximas esconde-se ainda o radar Duga, uma imensa parede de metal com 150 metros de altura e 700 metros de comprimento. Durante a Guerra Fria, emitia um som estranho e repetitivo nas rádios de todo o mundo, o que lhe valeu a alcunha de pica-pau russo. Hoje, o turismo de memória cresce cada vez mais por ali, sobretudo depois da série da HBO de 2019. As pessoas vão ver as salas de aula congeladas no tempo e os infantários cheios de bonecas abandonadas, mas a realidade continua dura. Os cientistas garantem que a zona não será segura para se viver durante mais 20.000 anos. Na história da humanidade, poucas nações conheceram uma lei de sobrevivência tão peculiar como a Ucrânia. Vezes sem conta, o mundo pareceu à beira de apagar este país do mapa, mas a Ucrânia é, no fundo, como um enorme Vyshyvanka. Cada acontecimento é um ponto doloroso, mas, olhando para o conjunto, formam um padrão de resistência absolutamente extraordinário. A Ucrânia não é uma terra de tragédia. A Ucrânia é um canto persistente de esperança e talvez valha a pena perguntar, depois de percorrer este caminho todo, desde o solo negro até às ruas de Kharkiv, passando pelo silêncio de Chernobyl, o que cada um de nós faria se a sua própria terra,
a sua própria história estivesse sob a mesma ameaça. Porque compreender a beleza de um povo, honrar a sua história e acreditar com ele num futuro melhor, é talvez a forma mais sincera de mostrar respeito.